Bom, essa é uma lenda urbana de um desenho do Bob Esponja, um filme, né, no caso, que teria um suposto vazamento feito por algum antigo funcionário que trabalhou nos estúdios da Nickelodeon, e assim tem essa história bem desconhecida por trás, mas na minha opinião eu acredito que seja falso, mas vamos contar toda a história desse storyboard barra filme perdido do Bob Esponja. Primeiramente, organizando todas as narrativas propostas por esse antigo funcionário, já temos o início que diz que o enredo desse filme é profundamente mais bizarro e até perturbador. Primeiramente, no filme não haveria nenhum vizinho mal-humorado tocando clarinete, que no caso, né, é o Lula Molusco, e o Patrick não estaria morando debaixo da sua rocha. E o restaurante do Siri Cascudo estaria trancado com as janelas empoeiradas, indicando que não estava aberta. Meio que naquele universo da Fenda do Biquíni, vários moradores nesse filme perdido teria sido evaporado. E esse ponto de roteiro, por mais que eu não acredito, e isso tudo na minha opinião é uma história falsa inventada, mas voltando a esse detalhe, nos fala que durante o filme teria um desespero crescente do protagonista, que no caso é o Bob Esponja. Inclusive, nesse filme, a premissa central seria que em vez da típica aventura alegre, otimista e ingênuo, o Bob Esponja estaria lidando com pânico, solidão e também seria um ser solitário em meio à Fenda do Biquíni. Mas o roteiro nos diz que enquanto Bob Esponja vai andando por toda aquela cidade fantasma da Fenda do Biquíni, a narrativa sempre seria guiada para um suspense conspiratório. E inclusive o Sr. Sirigueijo, ele seria encontrado escondido, trancado em um cofre subterrâneo, e também ele esconderia um segredo bizarro e até perturbador. E nesse filme perdido, o Sr. Sirigueijo, ele assumiria o papel de um personagem consumido pela culpa e pelo terror que ele mesmo começou a desencadear em meio à Fenda do Biquíni. O roteiro indicaria que o sumiço de vários habitantes seria o preço de uma dívida antiga, ou talvez uma consequência de uma exploração gananciosa que veio através do Sr. Sirigueijo. E meio que nesse filme perdido, bizarro, né, lembrando que isso é uma lenda bem insana, eu nem acredito, mas eu tô aqui pra relatar toda essa história insana e maluca, que o Sr. Sirigueijo no filme, meio que através da ganância extrema, ele teria sabotado algo no hambúrguer de Siri e fez com que os personagens sumissem ou talvez ficassem malucos. Algum ingrediente secreto que no começo ele acharia que iria lucrar mais, porém com o passar do tempo, meio que tem essa história por trás do filme que o hambúrguer de Siri teria afastado os cidadãos ou deixado vários personagens malucos, e talvez essa seria a resposta na narrativa do porquê a Fenda do Biquíni estaria abandonada, solitária e meio que sendo uma cidade fantasma. Bom, e também algo que é mencionado nesse filme perdido, que eu, como eu já disse, nem acredito, mas a jornada do Bob Esponja o levaria para longe da zona de conforto, porque a série normalmente de Bob Esponja que a gente conhece mostra ali a Fenda do Biquíni ensolarada, colorido e cheio de peixes amigáveis. E nesse suposto filme, essa lenda insana e bem maluca forçaria a exploração de várias regiões abissais onde a luz do sol jamais tocaria. Ou seja, o filme seria uma descida literal ao submundo da Fenda do Biquíni, ou mais fácil dizendo, naquelas fossas marianas, Fenda da Pedra que existe no universo do Bob Esponja. E inclusive, cara, teria uma criatura em meio a essa Fenda da Pedra, o local onde o filme iria prosseguindo depois de mostrar a Fenda do Biquíni e tal, que nos mostraria uma criatura que nunca aparecia por completo. E isso tudo indicaria que esse filme seria meio que uma inspiração em filmes de terror da vida real, no sentido de ser Tubarão ou até o filme do Alien, o Oitavo Passageiro. Mas nesse filme, cara, o roteiro é bem fragmentado e bizarro e, na minha opinião, bem
maluco, porque ao mesmo tempo que afirma que o Sr. Sirigueijo seria a causa do desaparecimento através do ingrediente secreto que ele experimentou no hambúrguer de Siri, também tem essa certa criatura em meio àquele local da Fenda da Pedra que transformaria o filme em um ritmo de terror mais bizarro, perturbador, coisas desse tipo assim que garantiria uma ameaça constante desse ser bizarro e insano. Mas agora, né, saindo um pouco do filme, eu gostaria de mencionar que em breve eu vou colocar um e-mail de contato para quem quiser mandar alguma história, creepypastas ou coisas que já ouviram sobre Bob Esponja, tipo essa história, né, desse filme perdido, por exemplo, para que vocês possam mandar, seja história, teorias, conspiração, o que quiser sobre o universo de Bob Esponja. Inclusive, algo que eu achei até cômico nesse roteiro perdido é que o Lula Molusco estaria desaparecido, porém ele também estaria maluco ali, gritando pra lá, pra cá. Basicamente, ele era movido por uma curiosidade bizarra e paranoica, onde, por exemplo, demonstraria que o Lula Molusco meio que virou um ser das cavernas insano. Ele basicamente perdeu a percepção do mundo real, e assim se tornando uma alma vazia. Eu achei bem engraçado essa parte de roteiro nessa história desse filme perdido insano. Mas assim, né, temos o avançar da história, várias cenas de terror e também o Bob Esponja em busca por pistas sobre o paradeiro do Lula Molusco e do resto da população. Ele volta lá para o Siri Cascudo e assim descobre todo o segredo por trás e inclusive, cara, que o verdadeiro mistério e origem de todo o mal, ou mais fácil dizendo, da Fenda do Biquíni ter virado um colapso, algo vazio, né? Uma cidade sem vida e tal, seria por causa que o Siri Cascudo, ou melhor dizendo, né, o Sr. Sirigueijo, teve a ideia de colocar um ingrediente mais secreto achando que iria lucrar, porém acabou atrapalhando toda aquela cidade insana. E outra coisa que essa história aponta é que o Sr. Sirigueijo, ele também teria uma catacumba, nem sei se é assim que fala, mas é uma caverna, e revelaria que também desde o início a prosperidade do restaurante e a fórmula secreta do hambúrguer de Siri estariam bizarramente ligados a meio que seres bizarros, perturbadores. Inclusive um deles é aquele que eu mencionei que não aparece completamente, quando o Bob Esponja no meio do filme, né, teria ido lá para a Fenda da Pedra, como eu já mencionei isso. E assim acaba que nessa história, né, teria várias reviravoltas, o Bob Esponja descobrindo esse ser bizarro, a aparição insana dele e coisas desse tipo que vai seguindo uma linear da história. Mas o jeito que eu expliquei nesse vídeo pode ter ficado estranho, mas foi para poupar tempo, até porque essa história, boato falso, pelo menos eu acredito que seja, o filme teria meio que cerca de 1h30, 1h20 minutos, então, né, não tem como transformar todo esse filme dizendo ponto a ponto, porque senão esse vídeo ficaria bem grande. Bom, e assim já temos, né, aquela famoso boato que fala que esse filme teria sido engavetado em meio a Nickelodeon, rejeitado por ser bem obscuro, bem bizarro, e toda essa atmosfera que o filme trazia de terror, isolamento, personagens estranhos e o temas de uma ganância que foi punida através do hambúrguer de Siri que acabou com a Fenda do Biquíni devido ao ingrediente secreto, levou com que esse filme fosse engavetado e assim meio que esquecido. Mas na minha opinião, isso aqui obviamente é uma história sombria, bizarra, porém não tem nada confirmado. Eu particularmente nem acredito nesse roteiro perdido de algum filme de Bob Esponja, mas isso é mais uma lenda urbana que bem poucas pessoas falam sobre. E inclusive, né, tem vários dessas lendas urbanas por trás de Bob Esponja, filmes perdidos, teorias insanas, coisas assim. Quando eu lançar o e-mail, né, para vocês mandar, seja teorias, histórias, algum boato que já ouviram sobre Bob Esponja, eu possa fazer um vídeo falando sobre. Mas também, né, algo que eu queria mencionar, se você chegar em algum Discord que fala sobre Bob Esponja ou perguntar várias pessoas se conhecem alguma história bizarra, insana sobre o Bob Esponja, sempre tem essas histórias, né,
de filmes perdidos, cancelados, bizarros. É meio que comum em meio a essa comunidade gigantesca de Bob Esponja de encontrar vários temas referentes a isso. Mas então é isso, esse foi um vídeo bem maluco sobre um filme, né, que teve várias ideias e que o roteiro trazia um lado mais perturbador, bizarro e estranho, e assim eu quis fazer esse vídeo para falar sobre esse suposto filme sombrio e perdido do Bob Esponja. Mas então é isso, nunca foi oficialmente comprovado e como eu já disse, eu nem acredito nessa história, mas o meu lado aqui desse canal é documentar e trazer todas essas histórias insanas, malucas, porque é interessante e até legal. Bom, mas muito obrigado por ter assistido e tchau!